Todos aqui a nossa aula inaugural de 2021. O meu nome é Viviane Muri. Viviane de Guanabara Muri, né? Guanabara, tudo por você, não tem dinheiro, mas tem slogan. Eu sou coordenadora do curso de especialização em estudos linguísticos e literários, que é a primeira pós em letras do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e é a única pós em letras gratuita da Baixada Fluminense. A gente está funcionando desde 2019, foi quando a gente teve a nossa primeira turma. Então, essa é a nossa terceira aula inaugural e é a primeira que a gente abriu para o público externo. E já de cara, já no nosso debut, a gente teve 80 inscritos para essa aula inaugural, 20 desses, obviamente, nossos alunos de 2021. Parabéns mais uma vez aos ingressantes que foram aprovados no processo seletivo. Isso só prova que Machado de Assis é a bola de segurança de literatura brasileira, né? Na dúvida, vai no Machado, todo mundo gosta, menos o Felipe Neto. Então, para falar de Machado de Assis, a gente chamou o professor Marcelo Pacheco Soares, que é professor de língua portuguesa e de literatura brasileira do IFRJ. Ele está na instituição desde 2008 e no campus Nilópolis desde 2018. Ele tem doutorado e mestrado em literatura portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também pós-doutorado em estudos literários pela Universidade Federal Fluminense. Conduz pesquisas principalmente sobre insólito ficcional e intertextualidade, sobretudo no gênero conto. Gente, eu vou dar uma pausa só para deixar mais um entrar, e aí eu volto aqui para a apresentação. E é justamente sobre um conto que versará a sua aula de hoje. Então, antes de passar a palavra para o Marcelo, eu queria só explicar como é que vai funcionar o nosso evento. O Marcelo vai ter em torno de 40 a 50 minutos para fazer a sua apresentação. O público, vocês podem já escrevendo as perguntas, as dúvidas, os comentários no chat, ao longo mesmo da apresentação, né? Não sei se vocês sofrem de Alzheimer precoce como eu, então a dúvida surgiu, já escreve no chat para não perder. E após a apresentação, eu vou passar essas perguntas para o professor Marcelo. Aliás, eu peço ajuda à minha outra assistente de palco, a Tasha, que também é professora do curso. Aliás, a Andressa também é professora do curso de especialização. Peço a Tasha uma ajuda aí aí nas perguntas do chat, nas contribuições. E, de qualquer forma, né, se houver algum imprevisto, a internet caiu, internet, em tempos de pandemia, está caindo mais do que o Neymar. Se a internet caiu, o moço do hortifruti chegou para entregar as compras, não tem problema, vocês não vão perder, porque depois a gente vai fazer o upload dessa aula no YouTube, no nosso canal, no canal da especialização do YouTube. Então, vocês vão poder acessar essa aula lá. Aproveito já para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, agora é o momento blogueira, né? Então, peço para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. A gente também tem página nas redes sociais, página no Facebook, página no Instagram. Então, se vocês puderem seguir o Elite nessas redes, também vai ser muito legal. E, por último, mas não menos importante, aliás, bem importante, a gente vai disponibilizar em breve o link da lista de presença no chat. É importantíssimo que vocês assinem essa lista, que vocês preencham os dados, porque só assim a gente vai conseguir mandar o certificado do evento de hoje para vocês, ok? Então, vou passar a palavra para o Marcelo. É com você, Marcelo. Obrigado, Viviane. Eu quero agradecer muito o convite do programa de especialização, todo o colegiado que aprovou meu nome e espero poder retribuir trazendo alguma coisa minimamente interessante a respeito deste conto que é muitíssimo lido e cada vez mais lido de Machado de Assis, que é o conto Pai contra Mãe. Eu espero que vocês já conheçam o conto, porque senão eu vou acabar estragando muita coisa aqui para vocês, que tenham lido já a narrativa. É um conto que o Machado escreveu já no fim da sua carreira, no último livro de contos que ele publica, em 1906, e que é um conto bastante complexo a respeito da realidade da sociedade brasileira, sobretudo a carioca, ainda no Brasil Império e no Brasil escravagista, porque a história se passa não no momento da narração, que é um momento claramente contemporâneo, em 1906, mas o narrador diz que a narrativa que ele vai trazer
ocorreu há cerca de meio século. E depois a gente vai precisar mais ou menos aí o momento exato dessa narrativa. Então, o conto Pai contra Mãe, a Andresa vai colocar o PowerPoint aí para a gente, não é? O conto Pai contra Mãe tem crescido em interesse, porque tem crescido, na verdade, também em interesse o que na obra de Machado de Assis traz uma discussão a respeito da situação do negro na sociedade carioca do seu tempo. Então, vocês estão vendo aí a apresentação. Então, se intitula aí Machado de Assis, a Geografia Urbana Carioca do século XIX e as construções de sentidos no conto Pai contra Mãe, porque a minha leitura vai passar exatamente por isso, para um mergulho na organização da cidade do Rio de Janeiro no tempo da narrativa. Eu acho que está passando assim muito rápido. O tempo é curto, mas nem tanto. Então, podemos começar aí, então, passar. A verdade é que Machado de Assis, durante muito tempo, foi considerado um autor que renegou qualquer discussão a respeito do negro na sociedade, em função de, principalmente nos seus romances, os personagens serem, sobretudo, personagens da elite. É claro que Machado escrevia para a elite, que era a única classe realmente alfabetizada, tá? Na cidade do Rio de Janeiro. Pode ir dando um enterzinho assim? Mas o fato é que, gradativamente, foi se percebendo uma coisa que era para ter sido percebida muito antes, que Machado de Assis tem uma origem negra, é filho de um homem negro e de uma mulher branca. A mãe dele era imigrante da Ilha da Madeira, em Portugal. O pai era um negro livre, porque os avós dele já eram alforriados. Então, é o que na época chamava-se de mulato, embora até no atestado de óbito de Machado consta lá que ele era branco. Mas a gente tem várias evidências, fotografias, inclusive, que demonstram o contrário. Por muito tempo, o próprio movimento negro renegou a obra de Machado de Assis. Mais recentemente é que a gente tem visto o movimento inteligentemente se voltar para essa obra e perceber que não dá para entregar um autor do naipe de Machado de Assis para o que chamaríamos de outro lado, ou seja, renegar o espaço de Machado de Assis dentro de uma literatura chamada afro-brasileira. Não é? Então, percebe-se muito fortemente isso nos contos Pai contra Mãe e o Caso da Vara. Dá mais um enter aí, por favor, Andressa. As crônicas, inclusive, são um ponto muito importante, porque muitas vezes as crônicas não eram assinadas com pseudônimo, né? Algumas só em 1950 que foram atribuídas ou descobertas como de autoria do Machado. Então, essas três crônicas que eu cito aí, Um Duelo de Filantropia, O Escravo Pancrácio, que não são esses os títulos, né? É como elas foram conhecidas editorialmente mais tarde, uma crônica sobre o 5º aniversário da abolição, mostram o Machado realmente fazendo uma discussão muito próxima a respeito dos fatos. Essa crônica do Pancrácio, por exemplo, é publicada no jornal. Ele é uma crônica é uma coluna que ele assina como pseudônimo de Boas Noites, e ele sempre começa como Bons Dias, né? E ela é publicada no dia 19 de maio de 1888, quer dizer, 6 dias depois da abolição da escravatura, e mostra um senhor que tem um escravo, e quando ele percebe que a abolição vai acontecer, ele alforria esse escravo como se fosse um ato de bondade dele. Então, é aquele tipo de crônica que mostra a hipocrisia daquele senhor, né, que se vangloria de antes do Estado, sempre lento, de ter alforreado o escravo, embora continue tratando aquele homem agora livre e pseudo-assalariado, porque passa a ganhar um salário miserável que não dava para comprar nenhuma camisa, e inclusive dando peteleco, pancada, sempre que ele faz alguma coisa errada. Ou seja, a condição dele de escravo continua a mesma. Alguém que escreve uma crônica como essa, 6 dias depois da abolição, não é alguém que está avesso ou que fecha os olhos para a discussão a respeito da condição do negro na sociedade brasileira do século XIX.
Essa outra crônica do 5º aniversário da abolição, por exemplo, é uma crônica que ele faz uma crítica que é muito sutil, porque ele começa falando que aquele 5º aniversário é uma crônica que ele publica no dia 14 de maio de 1893, ou seja, no dia seguinte ao 5º aniversário, dizendo que o dia anterior começou com chuva, frio, ao contrário daquele dia, aquele domingo de 1888, que era um domingo em que houve sol e grande sol, demonstrando, no fim das contas, com essa simbologia toda, que aquilo que se esperava da abolição, 5 anos depois, não havia se concretizado, né? Ou seja, sempre na sutileza, no simbolismo. Pode continuar aí? Então, tem os poemas Sabina e 13 de Maio, que também são importantes. Mas o nosso foco, realmente, é o pai contra a mãe, que é, talvez, a discussão mais complexa de todas que ele faz. Vai, André. Então, o Eduardo de Assis Duarte, que escreve um livro chamado Machado de Assis Afrodescendente, em 2007, é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e que é certamente o mais completo, a mais completa coletânea a respeito da obra do Machado, versando sobre esse tema. O livro é esse aqui, né? Estou fazendo a apresentação, né? Manual. Ele diz o seguinte, apontando a leitura dele sobre o ponto. A queima dos arquivos do tráfico negreiro, perpetrada pelo ministro Rui Barbosa nos começos da República e apontada no Memorial de Ares, surge como gesto mais visível do grande esforço de ocultação empreendido após o 13 de maio, com vistas a amenizar o ocupado constrangimento oriundo da nódoa escravista presente na história do país. Nesse contexto, não deixa de ser significativo o fato de o autor ter inserido pai contra mãe justo no começo de suas relíquias, porque o conto é o primeiro conto do Relíquias da Casa Velha, né? Logo após a advertência e o soneto à Carolina, ele já era viúvo, surge aos olhos do leitor o passado que as elites tanto se esforçavam para fazer esquecer. E aí, quer dizer, o conto trata de um passado que, portanto, queria se apagar e que se passa num contexto em que a sociedade é dividida entre a pequena elite, né, o proletário, um grupo de pessoas pobres, mas que estão completamente fora, são livres, mas estão completamente fora das estruturas, porque eles não têm um espaço de emprego, em função justamente da existência da escravidão, né? É essa a figura que o Cândido Neves vai representar. O Cândido Neves é um homem pobre e que tem dificuldades de se colocar num emprego, né, porque a grande massa de empregos que poderia existir é ocupada pelo regime escravagista. Dá mais um enter aí, que eu tenho alguma coisa aí que eu não lembro mais o que é. Essa aí é uma leitura do Raimundo Faoro, num livro fantástico chamado Machado de Assis, A Pirâmide do Trapézio, em que ele fala que Cândido Neves constitui o paradigma do operário, para o qual não havia lugar disputado e ocupado pelo escravo. É exatamente isso que nós estamos dizendo. Então, dá um enter aí, que eu acho que agora tem um trecho que eu quero ler para vocês, que é o início da narrativa. O narrador diz o seguinte: havia também a máscara de folha de Flandres. Ele está mostrando os objetos de ofício da escravidão. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos por lhes tapar a boca. Toda a ironia machadiana aí. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. E essa frase é muito importante porque, simbolicamente, é exatamente isso que ele vai fazer no conto. Não vai cuidar de máscaras. Ele vai desmascarar essa sociedade que ele vai desenhar no decorrer do conto. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com um pouco era pegado. Há meio século, os escravos fugiam com frequência.
Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Isso é realmente fantástico, porque aqui, quer dizer, se alguém no parágrafo anterior tinha dúvida de que o discurso de Machado aqui, que parece emular o discurso da elite, é irônico, aqui não resta dúvida, né? Porque, afinal de contas, não há como alguém ter realmente gostado da escravidão, não há como realmente alguém gostar de apanhar pancada. Agora, há meio século, os escravos fugiam com frequência. E eram muitos. De fato, eram muitos. O primeiro censo do Brasil, que é de 1872, empreendido por Dom Pedro, dá conta que dos 10 milhões de brasileiros, 1,5 milhão eram escravos. Ou seja, 15% da população. Repare, 15% da população era de escravos. Ou seja, a população negra, juntando os negros que já eram livres, era realmente muito maior. Na cidade do Rio de Janeiro, os escravos eram 1/3 da população. Nunca houve uma cidade no mundo com uma porcentagem tão grande de escravos quanto a cidade do Rio de Janeiro. Então, era realmente natural que no Rio de Janeiro não houvesse grandes oportunidades para uma população pobre que, no fim das contas, não se proletarizava. Tanto que esse elemento nacional era considerado pela elite um elemento que eles não gostariam de usar e não usaram a partir da abolição quando foram buscar imigrantes. Porque esses eram trabalhadores que não haviam, não só não haviam tido a oportunidade, como depois também, por uma questão, e isso Cândido Neves deixa muito claro, por uma questão de brio, não queria fazer o trabalho que tinha sido do escravo. Então, quer dizer, para a população livre sobrava muito pouco a fazer. Ou o camarada ia para a imprensa, que foi onde começou a trabalhar, Machado de Assis, né? ou trabalhava com comércio, ou ia para o serviço público. Mas esses eram muito poucos, eram poucas oportunidades, inclusive porque tinham que ser alfabetizados. Machado tinha essa vantagem. Quer dizer, apesar da origem pobre, o pai e a mãe eram alfabetizados, o que era raríssimo na época, e isso deu para ele uma diferença realmente social muito grande. Então, quer dizer, eram muitos esses escravos, e a população negra era maior ainda, e Cândido Neves, repare, pode ser branco como pode ser negro. Há um autor americano que mais recente, bem contemporâneo, que é o Alex Flynn, que levanta que o fato de Cândido Neves ter sempre sido lido como um personagem branco, sem que a narrativa diga alguma coisa a respeito disso, mostra mais sobre a leitura que a sociedade brasileira faz do que sobre o personagem propriamente dito. Né? Quer dizer, o fato da sociedade tratar sempre um personagem neutro como uma categoria naturalizada como branco, né, mostra mais sobre essa sociedade. Um outro americano, que é de Harvard, que é o Christopher Lewis, vai mais além. Ele diz que, na verdade, tudo indica que Cândido Neves era um negro que não queria se aproximar da negritude do escravo, queria parecer branco, tanto que tem a cena em que o narrador diz que ele trocava de profissão como quem quisesse trocar de pele. É uma leitura possível. O fato é que, no fim das contas, dizer se Cândido Neves é branco ou negro talvez seja tão fácil quanto dizer se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Que, aliás, também fala muito sobre a sociedade. Ou seja, novamente, o que nós temos é um Machado que expõe a sociedade a partir da leitura que ela faz. Porque a gente hoje tem essa questão levantada sobre a Capitu ter traído ou não ter traído Bentinho, que o Roberto Schwartz, quando faz, no início dos anos 90, a aula dele para se tornar professor titular da Unicamp, levanta que a primeira pessoa que teria apontado isso num livro chamado O Otelo Brasileiro, de Machado de Assis, foi uma crítica americana chamada Ellen Kendall, em 1960. E, de fato, quando a gente pesquisa as crônicas antigas, os jornais antigos, as críticas antigas, o que você tem é o tempo todo a narrativa como sendo a narrativa em que Capitu é aquela mulher pérfida que enganou o pobre e inocente Bentinho e o traiu e tudo mais. Não é verdade, de fato, que a Ellen Kendall foi a primeira a dizer isso, porque o Francisco de Paula Aze, em 1939, escreve no Correio da Manhã uma crônica levantando essa hipótese, mas que também se perde, porque 1939 é o ano do centenário do Machado, se publicava tanta coisa que aquilo fica escondido. Mas era um lugar comum dizer
que a Capitu tinha realmente traído o Bentinho. Essa dúvida só surge em 1960 por uma leitura externa à sociedade brasileira, americana, no auge do movimento feminista americano, e que, portanto, traz uma leitura nova que a nossa sociedade não foi capaz de fazer. Né? Então, uma leitura sobre Candinho ser branco ou ser negro mostra exatamente isso também. Podemos seguir. Então, o tempo da enunciação é a contemporaneidade da escrita. Nós vimos lá o narrador se posicionando, 1906. O tempo do narrado é o que ele chama de há meio século, vagamente. Né? E eu vou mostrar aqui que esse meio século, na verdade, se dá na década de 1860, e vou dizer por quê, e aí a gente vai começar a ver como é o trabalho desgraçado que o pesquisador tem que fazer, às vezes, para chegar a alguma conclusão. Né? Parece que trabalho desgraçado é só para fazer vacina, né? Só a área da química, física, biologia, mas toda a área de pesquisa realmente demanda um trabalho muito grande. Dá uma passadinha aí para mim, Andressa, vamos ver o que tem na sequência. Bom, o que vocês estão vendo aqui é uma foto da Rua dos Barbonos e do Aqueduto. O Aqueduto são os Arcos da Lapa. Né? Vocês estão vendo aí no cantinho esquerdo, né, do Alto de Santa Teresa, uma foto de Jorge Leuzinger dos anos 1860. Embaixo é um site realmente fantástico, né? Não é absolutamente preciso, mas é muito interessante, que é o Imagina Rio, né, ou Imagine Rio, porque na verdade, um trabalho de uma universidade americana, né? Vocês estão vendo aí da Universidade de Houston, que é um mapa temporal do Rio de Janeiro, ou seja, você coloca ali, principalmente no centro do Rio, é tudo muito preciso. Você coloca ali um determinado local e você vai passando de 1500 até os dias atuais e vai vendo a evolução do lugar. E aí vocês veem aí, olhando o mapa, vocês percebem que nós temos aqui a Rua dos Barbonos, né? Aqui à direita, bem próximo à Rua das Marrecas, acima do Passeio Público, que vai até ali o Largo do Bispo. A Rua dos Barbonos é o local em que Candinho quer chegar. Ele quer chegar lá, quer dizer, ele não quer, ele está sendo obrigado a ir lá para poder injetar o próprio filho na Roda dos Expostos. A Roda dos Expostos era uma forma de você pegar a criança que você não poderia cuidar e dar para a caridade. Ela foi criada na Itália pelo século XVII, mais ou menos, porque até então era muito comum que aqueles que não pudessem cuidar dos filhos jogassem numa praia ou numa floresta e deixassem morrer, né? Quando pudessem, tinham outros filhos. Essa relação, no fundo das contas, a relação de família que a gente tem hoje é muito século XIX. A coisa era menos era menos precisa nesse sentido. E tanto isso é verdade que a gente tem a história de João e Maria, que é justamente o pai levando as crianças para a floresta, abandonando a floresta à morte. Né? Então, para evitar esse infanticídio, criou-se a Roda dos Expostos, porque era uma possibilidade de você dar a criança para a adoção ou para cuidado de alguma instituição, sem que você fosse visto, porque você colocava ali dentro da roda, girava, aquilo tocava uma sinetinha, e alguém vinha buscar e você não era identificado. Né? Então, a Roda dos Expostos passou por vários endereços no Rio de Janeiro, desde de 1700 também, alguma coisa, até 1949. Nós tínhamos Roda dos Expostos ainda no Rio de Janeiro, e ela só chega à Rua dos Barbonos em 1860. Então, a história, embora de 1906 para meio século antes fosse para os anos 1850, a história não poderia acontecer em 1850, porque antes disso, a roda não estava na Rua dos Barbonos. A roda do Rio de Janeiro existe até hoje. Está no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que fica na Glória. Inclusive, está atualmente cedida para o Museu de Arte do Rio, que está com uma exposição até outubro, chamada, se não me engano, Imagens que não se conformam, alguma coisa assim. Ou seja, até outubro agora de 2021, a roda original, essa que esteve na Rua dos Barbonos, está exposta lá no museu. O museu é legal que a gente pode ir sem risco de aglomeração, porque já não tinha aglomeração antes, né? Porque o museu, infelizmente, está sempre vazio. Então, é uma coisa que dá para fazer mesmo na pandemia. A Rua dos Barbonos se torna a Rua Evaristo da Veiga, por conta do jornalista que lá morou, em 1870. Ou seja, a história necessariamente tem que se passar
em 1860, na década de 1860, porque vai desde o tempo em que ela chamava Rua dos Barbonos ainda, o que só se dá até 1870, mas a partir do momento em que ela recebeu a Roda dos Enjeitados, né, na Santa Casa de Misericórdia. Inclusive, a Rua dos Barbonos tem esse nome porque ali funcionava o convento dos franciscanos barbudos, né? E por conta disso era a Rua dos Barbonos. Eles foram expulsos de lá em 1808 e para a entrada dos carmelitas, e depois esse convento é que foi recebendo obras e se transformou numa guarda municipal, né? num quartel, e que é até hoje o quartel-general da Polícia Militar, que está lá na Evaristo da Veiga, ali no mesmo local. É curioso, eu não posso deixar de citar isso quando a gente fala de Machado de Assis, que aqui, por outro lado do aqueduto, do Arco da Lapa, o aqueduto que liga o Morro de Santo Antônio, já extinto, ao Morro de Santa Teresa, você tem a Rua de Mata-Cavalos, que nem sempre as pessoas sabem onde ficam, embora tenham ouvido falar, se leram Dom Casmurro, né? A Rua de Mata-Cavalos, que era o caminho dos padres, né, até chegar ao alto da Serra da Tijuca, né, afastada do centro, e que era um charco. O Rio de Janeiro todo era um charco. A gente tem aí o passeio público, que era a Lagoa do Boqueirão, né? O rio foi sendo dragado, drenado para poder realmente existir. E a Rua de Mata-Cavalos tinha esse nome justamente porque os cavalos quebravam a pata ali e tinham que ser sacrificados. A Rua de Mata-Cavalos, então, para quem não sabe, é a Rua do Riachuelo. É onde, no fim do século XIX, aquilo já é uma rua nobre, tanto que os personagens de Dom Casmurro moram ali, né? E Machado também morou ali quando foi viver ali com um amigo, né, o Francisco Ramos Paz, quando ele sai da casa da madrasta lá em São Cristóvão para morar perto do Rio, ele divide residência na Rua de Mata-Cavalos, em algum número que não se sabe, Machado viveu ali. Bom, então, quer dizer, a Rua dos Barbonos e esses dados, né, e a gente tem aí a foto da rua justamente da época, a gente pode ver ao fundo aí o Morro do Castelo, né, que foi impiedosamente destruído, o que é uma grande lástima, porque já que a cidade toda era um charco, você tinha que começar a cidade realmente pelo alto do morro. Então, a cidade do Rio de Janeiro começou no Morro do Castelo e ele foi demolido lá pelo Pereira Passos. Então, a gente tem a foto aí da Rua dos Barbonos, essa que sai aí na direção do Morro do Castelo, saindo aqui do aqueduto, e ela nos permite precisar a década em que se passaria a narrativa. Então, podemos passar aí? E aí, quer dizer, o trecho mais pungente do conto é aquele que nos permite levantar o trajeto que vai ser colocado pelo personagem. E a partir dele é que nós vamos fazer a leitura do conto. Ao entrar na Rua da Guarda Velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Hei de entregá-lo mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam aquela à Rua da Ajuda. Chegou ao fim do beco e, indo dobrar à direita, na direção do Largo da Ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não poder fazê-lo, por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta, digamos enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia onde obtivera a informação que referi acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança. Por um instante, viria buscá-la sem falta. Mas Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua, até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma, era a mulata fujona. Arminda! Bradou conforme o nome a nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tendo tirado o pedaço de corda da algibeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário, pediu então que a soltasse, pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe, por amor dele, que me solte. Eu serei tua escrava, vou servir pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Siga, repetiu Cândido Neves. Me solte, não quero demoras, siga. Houve aqui luta, porque a escrava gemendo arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja compreendia o que era e naturalmente não acudia.
Arminda ia alegando que o senhor era muito mau e provavelmente a castigaria com açoutes, coisa que no estado em que ela estava seria pior de sentir. Com certeza ele mandaria dar açoutes. Você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Não estava em maré de riso por causa do filho que lá ficara na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela Rua dos Ourives, em direção à da alfândega, onde residia o senhor. Na esquina desta, a luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede e recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo em chegar lá do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. Aqui está a Fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. Meu senhor, anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou os 100 mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as 2 notas de 50 mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse. No chão, onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas era. Quaisquer que fossem, urgia correr à Rua da Ajuda, e foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Então, realmente, é um dos momentos mais pungentes da obra de Machado de Assis e da literatura brasileira. Pode passar, por favor, Andressa. Então, aqui, novamente, com uma imagem copiada do site, depois eu mostro no mapa real, nós podemos ver aqui a Rua da Guarda Velha, por onde ele está vindo, desde da Carioca, né? Então, ele vem descendo na direção do Largo do Bispo, mas ele pega um dos 2 becos aí, o Beco do Propósito ou o Beco do Carvalho, para chegar na Rua da Ajuda, onde tem a farmácia, larga a criança, sobe na direção da Rua São José, onde ele captura a Arminda, e aí pega a Rua dos Ourives, essa rua longa, até chegar à Rua da Alfândega. Este é o caminho, vocês podem observar aí, que os personagens do conto vão fazer. Pode passar aí, eu acho que tem um mapa real, que é um mapa de 1858, para a gente ver que realmente a... Andressa? Bom, a questão é a seguinte, uma coisa que eu também quero chamar a atenção é que se seguisse pela Rua de São José, a tendência é que Arminda pudesse chegar à Rua da Misericórdia, ou subir na ladeira do Castelo, descer pela ladeira da Misericórdia, não dá para ver aqui, mas chegaria ao Largo da Misericórdia, né? Isso vai ser importante também para a nossa leitura. Enquanto a Andressa não retorna aí para passar para a gente o slide, passou, a gente vê aqui, então, um mapa de 1858, mostrando exatamente a mesma coisa. E aí vamos tentar começar a descobrir o que é isso hoje. Ou seja, nesse triângulozinho aqui que nós temos aqui embaixo, onde se encontra a Guarda Velha com a Rua da Ajuda, é onde hoje está o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que começa a ser construído em 1905. Então, a gente começa a conseguir se localizar em função disso, né? A Rua da Guarda Velha, e aí é que é o mais interessante. Quer dizer, na verdade, a gente começa a pensar que o nome das ruas tem a ver com a construção de sentido do conto pelas mais óbvias, né? Ele tem uma ajuda na Rua da Ajuda. Ele antes tinha procurado a escrava na Rua do Parto, né? Que é ali que se encontra com a Rua São José. Ele leva a escrava pela Rua dos Ourives, é uma rua longa, porque o prêmio pela escrava é realmente vultoso, né? E ele faz a troca na Rua da Alfândega. Agora, o que é a Rua da Guarda Velha? A Rua da Guarda Velha, já na época, desde 1888, era a rua que é até hoje a Rua 13 de Maio. Né? Ou seja, ocultar isso, né? Ele desceria pela Rua Guarda Velha para chegar à Rua dos Barbonos, e aí é um fato curioso, porque essa é a mesma região em que se passa o conto a cartomante fica na Rua da Guarda Velha, e os encontros do casal adúltero se dão na casa de uma amiga na Rua dos Barbonos. E embora a Rua dos Barbonos, nessa época, já não se chame Barbonos, o narrador, que é de 1885, diz o seguinte, o encontro se dava na antiga Rua dos Barbonos. Aqui não, aqui ele não diz que o nome das ruas é antigo, ele não diz que é a antiga Rua da Guarda Velha. Ou seja, ele traz para a sua contemporaneidade esse nome Guarda Velha, ocultando justamente o nome 13 de Maio. Isso dá conta de algo semelhante àquilo que ele diz na crônica do 5º aniversário, que o 13 de maio não se concretizou.
E aquilo que ele fala na crônica do Pancrácio, ou seja, que apesar da abolição, os negros estão submetidos a uma mesma vigilância, a uma mesma estrutura, a uma mesma lógica, ou seja, estão submetidos ainda a uma mesma guarda velha. O nome guarda velha, inclusive, é porque tinha o chafariz ali da Carioca, e os escravos vinham buscar água nesse chafariz, era o chafariz mais importante do Rio de Janeiro na época. E pode passar, inclusive, Andressa, que a gente mostra aqui. Isso aqui é uma gravura belíssima que mostra a Rua da Guarda Velha, mas já lá acima, né, onde hoje é o Largo da Carioca, inclusive essa escadaria que tem aí é a que levava até as igrejas de São Francisco e Santo Antônio, que estão lá até hoje, que a gente vê quando está no Largo da Carioca. Esse prédio aqui, muito bonito, não existe mais, era o antigo prédio da Imprensa Nacional. Há fotos também, uma foto anterior, no ano anterior do Marc Ferrez, que é um grande fotógrafo do século XIX, que mostra mais ou menos esse mesmo ângulo. Então, aqui era onde tinha o chafariz. Lá atrás, quando era ainda a Rua da Bobadela, em homenagem ao último donatário, quando o Rio de Janeiro ainda era a província, como os escravos eram acusados de fazer algazarra na hora de pegar água, colocaram uma guarda para tomar conta e organizar a fila ali para pegar água. Como essa guarda depois se multiplicou, quer dizer, essa rua passou a ser a Rua da Guarda, e aí passou a ser a Rua da Guarda Velha, quando a guarda se multiplicou pela cidade inteira. Então, quer dizer, a Guarda Velha já era realmente uma guarda para dar conta da escravidão. Foi realmente muito significativo passar a chamá-la justamente essa rua de 13 de maio, e o narrador estrategicamente esconde isso, e há uma profunda motivação semântica aí, a meu ver, para fazer essa ocultação. Cândido Neves pega uma das ruas, um dos becos, e um é o Beco do Propósito, o outro é o Beco do Carvalho. O Beco do Carvalho existe até hoje, a Rua Manuel de Carvalho, que é atrás do Teatro Municipal, tem até uma bilheteria lá. E, quer dizer, a nossa grande dúvida é se ele pegou aquela rua de forma desproposital ou propositalmente, pensando realmente na esperança de que algo acontecesse. Fica essa dúvida porque a gente não sabe qual dos dois becos ele pegou. Se ele pegou o Beco do Propósito ou se ele não pegou o Beco do Propósito. Então, ele pega a Rua da Ajuda, sobe na direção da Rua São José. E aí, a Rua São José é também um nome muitíssimo interessante por diversos motivos. Nós estamos num conto que se chama Pai contra Mãe. E São José é um pai ilustre, né? Porque é o pai de Jesus, ou o pai adotivo do Cristo, o pai na terra do Cristo. Então, quer dizer, nessa luta entre o pai e a mãe, a vitória é do pai, tanto que a coisa se dá numa rua chamada São José, né? Pode passar aí, inclusive, a imagem. O que nós temos aí em cima é a igreja de São José em 1860. A foto é tirada do alto do morro do castelo. E por que eu fiz questão de enfatizar aquele espaço da Misericórdia? Né? Primeiro, porque a Rua da Misericórdia é a primeira rua do Rio de Janeiro. Ou seja, por isso eu posso vincular essa rua à Arminda, porque ela é a Rua Mater. Né? Mater do latim é a Rua Mãe. Quer dizer, o que ela não pode fazer é sair da Rua São José para chegar à Rua do Pai, para chegar à Rua da Mãe. Fora que, quer dizer, para isso acontecer, ela precisava de uma extrema misericórdia de Candinho. E aí, sim, o nome dele é que não tem realmente, para com ela, nada de Cândido. O espaço utópico que ela tentaria buscar é o espaço que vai na Ladeira da Misericórdia, na Rua da Misericórdia, que vai dar no Largo da Misericórdia, onde está a Santa Casa de Misericórdia, o prédio maior que existe lá até hoje. Ou seja, é um espaço hiperbólico de misericórdia e que a Arminda não pode alcançar porque é justamente interrompida na Igreja de São José. O Nicolau Sevenco, professor da USP, que terminou a carreira dando aula nos Estados Unidos, morreu há alguns poucos anos, é que tem uma leitura realmente formidável sobre o Pai contra a Mãe, defendendo que Pai contra a Mãe é um conto na antípoda dos contos de Natal. Aliás, os grandes autores sempre têm contos que são antinatalinos. Machado tem, inclusive, a Missa do Galo, que é tudo menos uma celebração santa. Né? E que ele demonstra que, ao mesmo tempo em que Cândido Neves tem, inclusive, como última a sua última profissão,
a de entalhador, de marceneiro, de trabalhar com madeira como José, né? Isso identifica realmente o personagem com José. O seu filho nasce nos fundos de uma estebaria, ou seja, praticamente o nascimento de um Cristo mesmo, né? E, ao mesmo tempo, aquela benevolência que José tem com Maria, porque, afinal de contas, ele aceita uma mulher que está grávida e ele precisa acreditar que ela está grávida do Filho de Deus, que aquilo não é fruto de nenhum tipo de traição, é a benevolência que Cândido Neves tinha que ter com a personagem e não tem. Infelizmente, né, quer dizer, apesar de ser o início de toda a história do Rio de Janeiro, o Morro do Castelo foi derrubado e essa Ladeira da Misericórdia que nós temos aí, só existe esse início mesmo, foi tudo que sobrou, né, desse início de história. A Ladeira da Misericórdia com a sua composição aí na chamada pé de moleque, né, a estrutura de pedra. Então, podemos passar? Outra coisa muito interessante, Brasil Gerson é um pesquisador importante a respeito da história das ruas do Rio, ele diz que, sobre a Rua de São José, ele diz que, por muito tempo, um dos mais dantescos depósitos de escravos do Rio colonial, antes da concentração da totalidade desse comércio inumano na Praia do Valongo, foi a Rua de São José. Ou seja, ela é capturada nesse espaço marcado por esse comércio escravagista, né? Hoje a gente tem um resgate histórico a respeito do espaço do Valongo, mas antes do Valongo, isso se dava na Rua São José. Então, tudo isso é muito significativo de acontecer naquele momento, aonde acaba a Rua do Parto e começa a Rua de São José. Pode passar. Agora, uma outra coisa muito interessante é que na esquina da Rua de São José com a Rua dos Ourives, tinha funcionado, não funcionava mais, há muito tempo, uma instituição chamada Recolhimento de Nossa Senhora do Parto. Por conta disso, antes de ser Rua dos Ourives, em função do grande comércio de ouro que havia nessa rua, essa rua que vinha lá do Morro da Conceição até ali, era chamada, tinha um nome muito singelo, era chamada de Caminho da Conceição para o Parto. Então, a primeira leitura possível que podemos fazer, no momento em que nós vemos, quer dizer, o Caminho da Conceição para o Parto é o trajeto oposto do que Candinho vai fazer com Arminda, carregando-a rua acima. Portanto, quer dizer, esse caminho oposto ao do parto, na verdade, é um caminho do aborto. Então, isso é significativo. Mas, mais do que isso, não nos enganemos, o recolhimento da Nossa Senhora do Parto não é um espaço nada singelo, porque, na verdade, é um dos grandes marcos da opressão da mulher pela sociedade carioca na história da cidade, na história do Brasil. Era um lugar, na verdade... pode dar um enter aí que a gente vai encontrar o J.M. Macedo dizendo, né, o Joaquim Manuel de Macedo escreveu várias crônicas sobre as ruas da cidade do Rio no século XIX e em 1865 62 compilou isso tudo num livro único. E ele explica o que era o recolhimento da Nossa Senhora do Parto. Era um asilo de mulheres não virgens, ou seja, prostitutas, né, que, deixando a perversidade do século, fossem ali reformar os costumes repreensíveis, trocando-os por santo e regular comportamento. No fim das contas, aquele lugar era uma prisão. Tanto que eram enviados para esse lugar mulheres que traíam os maridos. Ou seja, era uma prisão. Era um lugar realmente de punição. Mas mulheres que desobedeciam o pai e se recusavam a casar com o homem que ele escolheu eram muitas vezes mandadas para lá também, como castigo. Então, a Arminda ser capturada, né, numa violência extrema de um homem contra uma mulher, à sombra desse espaço que é esse símbolo imenso da violência da sociedade patriarcal contra a mulher, é também muito significativo. E repare, não estou dizendo isso do alto do século XXI. O próprio texto de Manuel de Macedo, do século XIX, mostra uma grande cumplicidade e um grande lamento pelo que aconteceram com essas mulheres. Esse incêndio que nós estamos vendo aí, retratado pelo João Francisco Musi, inclusive, é dito pelas lendas que foi uma mulher muito revoltada com a situação que provocou esse incêndio propositalmente. A fundação desse recolhimento, aliás, tinha sido feita pelo Frei Antônio do Desterro, e o JM diz, né, que
As mulheres, por conta disso, chamavam o recolhimento de recolhimento do desterro, de forma irônica. Então, realmente, quer dizer, já no século XIX se reconhecia a violência tão grande que o século XIX, o alto XIX, reconhecia que até, e só funcionou até 1820, reconhecia que na virada do século XVIII para o século XIX, esse era um espaço realmente de lamentações. Então, essa sombra fantasma desse edifício sobre aquele acontecimento fulcral, que é a captura de Arminda por Candinho, é também significativo. Bom, eles vão seguir pela Rua dos Ourives, a gente tem aqui, pode passar? Dá um enter aí, que a gente vai ver o que é hoje a Rua dos Ourives. Pode dar um enter aí, Andressa. Vou dizer também o seguinte para vocês, há uma brincadeira com os nomes de Cândido Neves e a mulher dele, Clara, e eles ficavam brincando, nossos nomes como significam coisa semelhante, Cândido, Neves, Clara, o que, no fim das contas, não prova nada a respeito de Cândido Neves ser branco ou não ser branco, pode ser justamente a ironia do nome que torna isso, ou a tentativa de trocar de pele novamente. Mas Arminda não, Arminda tem um outro nome, né? Arminda tem o radical arme, né? Ou seja, é alguém que está em constante luta, e eu digo que é constante porque o final é em gerúndio, ou seja, é uma coisa que se repete, né? Se prolonga. O Saramago dizia que suas personagens eram da raça feminina de gerúndio, ele se referia a Marcenda, do Ano da Morte de Ricardo Reis, ou a Blimunda do Memorial do Convento, e a Arminda também. A Arminda é dessa raça feminina de gerúndio. Né? Então, os nomes são muito significativos também. A luta de Arminda não acaba. Aliás, do alto do início do século XX, quase 20 anos depois da abolição, o que o narrador está dizendo é que essa luta ainda continua, tanto que a Guarda Velha não se transformou em 13 de maio, nem como menção. Então, nós estamos vendo aí a Rua dos Ourives, ela vem ali da São José, aqui embaixo, ela foi primeiro cortada pela Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, foi a primeira grande devastação de retirada de pobres do centro do Rio de Janeiro, né, para transformar aquilo tudo num grande boulevard francês. A rua realmente ficou linda, Machado frequentava no fim da vida, há uma foto famosa de Machado sentado no bar, num happy hour, com José Veríssimo, Euclides da Cunha e mais alguém que eu não lembro, né, claramente num sextou, né, em plena Avenida Central, né, tomando o café. Então, a Avenida Central a cortou por um pedaço. Esse pedaço aqui de baixo tem aqui a Rua da Assembleia, a Rua 7 de Setembro, é hoje a Rodrigo Silva, e ela continuou como Rua Miguel Couto, em homenagem ao médico que morava lá, e depois foi cortada pela Avenida Presidente Vargas, mas, ainda assim, as duas partes continuam se chamando Rua Miguel Couto. Né? E aí ela vai até a esquina da Alfândega, e aí na esquina da Alfândega não diz se ele foi para a direita, na direção da Rua da Quitanda, ou na esquerda, na direção da Rua da Vala, que hoje é a Rua Uruguaiana, desde da vitória na Guerra do Paraguai. Né? Mas a gente pode também levantar uma coisa sobre isso, e aí é que eu vou abrir um parênteses. Né? Abre o parênteses aí para mim, Andressa. Eu vou abrir um parênteses porque eu disse a vocês que há um trabalho desgraçado do pesquisador, mas o trabalho, às vezes, dá frutos inesperados. Aliás, como toda pesquisa, né? Grandes descobertas são feitas sem querer. Então, pesquisando nos jornais antigos, no site da Biblioteca Nacional, que tem um site maravilhoso chamado Memória.bn, em que há uma hemeroteca enorme com jornais do Rio de Janeiro, principalmente, muito rica mesmo, do século XIX, do século XX, dá para dizer que tem quase tudo. E aí a gente vai descobrindo coisas aleatórias, eu botei aqui aleatórias mesmo, por exemplo, uma crônica do J.M. de Macedo, justamente, que era mais velho que o Machado, elogiando Machado e mandando ele estudar, né? Estude muito, senhor Machado de Assis, para dar conta daquilo que Deus lhe deu. É engraçado isso, né? Porque Machado de Assis se tornou extremamente maior do que o Macedo. Ou uma outra notícia aqui que eu não tinha encontrado nunca em nenhuma das biografias do Machado, e eu li muitas, eu tenho um bolo enorme aqui em casa, dizendo que Machado de Assis foi assaltado, né? Um empregado furtou, na verdade, as joias da mulher na sua casa, isso em 1893. Inclusive, se alguém encontrar aí um relógio de ouro velho que alguém tenha
algum antepassado tenha comprado na Feira de Jacari com as iniciais C e M, Caroline Machado, a verdade é de Machado de Assis, pode ser encontrado por aí a qualquer momento, alguma coisa desse tipo. Mas o mais fantástico foi encontrar aí à direita uma ata do Conselho Administrativo da SAIM, que era a Sociedade de Auxílio à Indústria Nacional, era a CNI da época, né? Solicitando, né? Quer dizer, há uma proposta aí de colocar Machado de Assis como membro efetivo, né? Então, há essa ata, que também saiu no Jornal do Comércio. Depois, a reunião seguinte, há novamente uma repetição dessa estrutura na ata em que ele é aprovado. E é aprovado, claro, provavelmente porque quando ele era, na década de 1860, redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, ele dava muito destaque para as participações da SAIM naquelas feiras, naquelas exposições internacionais, né? Então, diz aí que o Luiz Mendes Ribeiro Júnior propôs o nome dele para membro da SAIM, né? A Joaquim Maria de Machado de Assis, jornalista, um orador na Rua da Alfândega 123. Isso aqui é fantástico, porque as biografias não dão conta desse endereço. Então, isso para mim gerou um outro trabalho, uma outra pesquisa, diferente dessa, que eu até publiquei como pré-print na Cielo, e depois mandei para Machado de Assis em Linha, que é uma revista da USP muito importante sobre Machado de Assis, e eles aceitaram, quer dizer, está para sair a publicação, né, dando conta desse endereço aí que era desconhecido do Machado de Assis, um possível endereço desconhecido. Quer dizer, eu tentei levantar as possibilidades disso estar errado, né? Foi assim que eu fiz a minha pesquisa. Mas não consegui. Então, parece realmente que Machado de Assis morou na Rua da Alfândega 123, justamente em novembro de 1867, ou seja, na década de 1860. Então, quer dizer, levando em conta que Candinho, ao invés de ter tomado para a direita, porque não diz, se tomasse para a esquerda, e o conta aí diz que a casa do senhor não era longe, então poderia ser no mesmo quarteirão, pode ser que todo o fato final ali do aborto tenha se dado naquilo que, na memória de Machado, era o que ele poderia ver do alto de sua sacada no quarto que ele alugava na Rua da Alfândega 123. Né? Quer dizer, dá uma força maior ao palco dos acontecimentos. Inclusive, dá uma passadinha aí, eu não pude confirmar, mas eu desconfio que esse prédio que está aí, que hoje é a Rua da Alfândega 119, pudesse ser, né? Eu não pude confirmar porque eu não pude confirmar se esse prédio existe desde o século XIX. Mas é possível. Inclusive, ele bate com algumas descrições que eu encontrei de aluguel, exceto pelo fato de que um documento oficial desse conta de que a Rua da Alfândega 123 tivesse apenas um sobrado e não dois. Né? Então, mas pode ser que Machado tenha morado num desses dois andares aí em cima, ainda que momentaneamente. Esse lugar que hoje é um lugar chamado Alfândega 119, pelo que eu pesquisei, que é um café em que jovens recebem rapazes para tomar um café aí a preços módicos, né? Se é que vocês me entendem. Então, é isso. Podemos passar? Então, temos aí um trecho, Se Passar, né, Andressa? O filme Quanto Vale ou É por Quilo é uma adaptação, é um filme baseado no conto Pai contra a Mãe, que demonstra justamente o que Machado já demonstrava no início do século, porque é no início do nosso século XXI, uma demonstração, porque traz os personagens, mostra as imagens antigas e conta uma história com personagens também na contemporaneidade nossa, né? Mostrando que, quer dizer, as formas de escravidão apenas se atualizaram ao invés de terem realmente sido abolidas. Eu não sei se a Andressa vai conseguir passar. Se não conseguir, eu aconselho que vocês vejam o filme. Mas eu separei dois trechos que são trechos diretamente ligados ao conto. Né? Se não conseguir, Andressa, você avisa e a gente passa para a conversa.
A máscara de folha de Flandres é um instrumento de ferro. Fechado atrás da cabeça por um cadeado, na frente tem vários buracos para ver e respirar. Por tapar a boca, a máscara faz com que os escravos percam o vício pelo álcool. Sem o vício de beber, os escravos não têm a tentação para furtar. Dessa forma, ficam extintos dois pecados. A sobriedade e a honestidade estão assim garantidas. Pegar escravos fugidos era um ofício da época. Não era um ofício nobre, mas por ajudar a manter a lei e a propriedade, trazia uma nobreza própria. Ninguém se metia a tal trabalho por graça ou estudo. A pobreza, a necessidade de um acréscimo de dinheiro, em alguns casos um gosto de servir ao poder, dava um impulso aos homens que se sentiam bastante fortes para tentar pôr ordem à desordem. Os caçadores eram serviços terceirizados, trabalhadores autônomos, que tinham glória nisso. O ordenado variava conforme a idade, habilidade ou força física da presa, pois tratava-se de um precioso investimento do cliente. E o melhor, a recompensa era paga no ato da entrega. Vamos entrar. Vamos entrar. Como a recompensa pela escrava fugida, o capitão do mato pode agora criar seu filho, alimentá-lo e educá-lo com dignidade e liberdade. Acho que a imagem capta bem a pungência da cena, né? Bom, é isso. Muito obrigada, Marcelo, pela excelente aula. Abre o microfone aí, Andréia. Saiu o som das palmas, né? Não, era só para sair o barulhinho das palmas. Isso, agora pode abrir o microfone. E antes, né, pode sair o ruído de uma Kombi, né? Eu, então, aqui sou sommelier de Kombis. Então, que bom. Excelente palestra, Marcelo. A gente tem algumas perguntas aqui, algumas contribuições, né? Nem perguntas, são comentários. E aí eu vou pedir para a Tati ler em ordem, né? Aí, porque eu, como fui expulsa, tal qual Tieta do Agreste, né, 2 vezes da reunião, eu perdi acesso ao chat. Por isso que é bom a gente ter assistente de palco nessas horas, porque senão eu estava lascada.
Então, Vivi lê todas ou uma espera, ele responde? Marcelo, você que manda. Vai uma a uma e você responde? O que for para ser respondido, Uhum. e se eu tiver alguma resposta? É que às vezes sim, fica aberto, né? A gente não tem. Vai lá. Bom, o Fernando perguntou, eu acho que você também chegou até a comentar isso, se o nome do personagem principal, Cândido Neves, pode ser uma ironia machadiana. É sem dúvida uma ironia machadiana, né? E talvez seja ironia, inclusive, no fato do casal ser Neves e Clara, e toda a sociedade ter sempre lido muito os personagens como brancos, e poderiam ser, porque, na verdade, o que você tem é aquela massa do elemento nacional, como chamavam na época, e que não tinha relação nenhuma com o trabalho e que vivia de bicos, sabe-se como, ou virava agregado, né, como personagem lá do Não Casmurro, né? Mas eu acho que, sobretudo, a ironia está no fato de ser Cândido, porque ele é tudo menos Cândido, principalmente com a Arminda, né? Tanto que, quer dizer, o grande lance é que a pergunta que a tia Mônica faz a ele, e ele tem uma resposta, é a mesma pergunta que a escrava, é o mesmo que a escrava vai dizer a ele, e ele vai responder como tia Mônica disse a ele. Se você não tem condições de ter filho, como é que você... O problema é seu, né? A tia Mônica tinha dito isso para ele e a reação dele tinha sido diferente, né? Ele não se reconhece, ele não se espelha ali naquela figura, né? Então, não tem candura. O Fernando levantou a mão. Leio as perguntas. Se alguém quer falar, deixa eu falar, né? Depois a gente vai vendo as perguntas. É porque foi ele que perguntou, então acho que ele quer fazer alguma contribuição. Sim. Vai lá, Fernando. Quer falar, Fernando? Alô? Oi, estava com o microfone desligado, desculpe. Bem, na verdade é outra pergunta que me chamou a atenção depois que eu terminei de ler o conto e uma outra pessoa levantou isso também, de como nós somos levados pelo Machado do meio para o final a se simpatizar um pouco com o Candinho e a escolha que ele faz pelo filho, tanto que quando eu li pela primeira vez ontem, quando ele encontra a Arminda e eu relaciono que ele vai ter a quantia para salvar o filho, no primeiro ponto me dá um alívio. E depois eu falo, nossa, o que eu estou pensando? Eu estou tentando justificar a captura de uma pessoa escravizada, né? E depois faz pouco tempo eu li o Quincas Borba também, e talvez poderia se relacionar um pouco com o humanitismo, né? Essa coisa do vencedor as batatas, ou como o vencedor, os seus filhos em braços, né? Que talvez essa escolha do Candinho pelo humanitismo é justificável, porque ele está fazendo essa escolha para que todas as batatas ou toda a alegria fique com ele, esquecendo das outras pessoas, né? É perfeitamente isso. Quer dizer, o humanitismo nada mais é do que demonstrar que o discurso meritocrático já tinha se constituído ali no século XIX, na base da pirâmide, é apenas luta pela sobrevivência. A relação é perfeita. Ali, ao vencedor, realmente, as batatas é o que identifica a luta de Candinho com Armindo. Agora, o Hitchcock dizia que se você acompanha um personagem, você se identifica com ele, seja ele o que for. Ele fala isso sobre o filme dele, Marne, Confissões de uma Ladra, em que você sabe que a mulher está roubando, e quando você vê que ela pode ser pega, você torce para ela escapar. Porque a câmera está acompanhando ela. É a mesma coisa aqui. Você acompanha Candinho desde o início. O público vai se identificar com ele, independente do que ele fizer. E aí, com isso, no fim das contas, o que Machado faz é denunciar, porque Machado, como escritor do seu tempo, escreve para um determinado público. Esse público é a elite. Então, o que ele está fazendo é denunciar para a própria elite, ou tentar denunciar para a própria elite, o seu próprio pensamento. Bom, a Ana Caroline comentou que chamou a atenção dela a forma como os papéis maternos estão ligados no conto. É forte a presença da mulher nesse conto, centro da ancestralidade de toda a cultura, principalmente africana, passada através da oralidade.
Vejo ali o foco de toda a humanidade, a pior dor possível, a dor de uma mãe perder o seu filho. De repente, refleti. Verás que um filho teu não foge à luta. Muito bom comentário. Adorei. Samara também comentou. Também é possível notar a naturalização da escolha entre as vidas que estão em jogo na narrativa. O filho de Cândida e o de Arminda. O leitor é apresentado à situação precária da família de Cândido Neves, então somos levados a nos sensibilizar e solidarizar com a condição do personagem, sem, no entanto, refletir sobre o mesmo drama vivido por Arminda, que também teme pela sobrevivência do seu filho. A solidarização, de um em detrimento do outro, destoa da simples ideia de sobrevivência. Por que o drama de Cândido Neves desperta a simpatia do leitor, enquanto o drama de Arminda é naturalizado e esquecido? A sobrevivência de seu filho não importa pelo fato dela ser escravizada? É pela forma como realmente o conto é construído. É por isso, a gente acompanha Candinho o tempo todo. Isso nos denuncia a invisibilidade daquele ser humano que está escravizado ali, que é Arminda. Complementa, né, o que vocês estavam comentando. E a Adriele também, eu acho que ela confirma isso. Para mim, esse foi o ponto alto do conto. Na verdade, é o que vivenciamos até hoje. Visto as comoções em casos envolvendo pessoas brancas e a falta delas em casos na periferia com pessoas racializadas. Foram essas contribuições. Deixa eu ver se tem mais aqui. Muita gente também elogiando, parabéns pela aula, o Paulo, Josiane bateu palma, muito bom, excelente. Aí muitas... Eu vi que alguém perguntou sobre como é que as casas do Machado não são pontos turísticos e tudo mais. Isso, a maioria, na verdade, a maioria não existe mais, né? Inclusive, tombaram, tem três imóveis que são tombados como tendo sido moradia do Machado. Um é na Ladeira do Livramento, que seria a primeira casa dele. A ABL não concorda, segundo seus historiadores, não seria. Inclusive, bom, as biografias do Machado são muito engraçadas de ler, porque você lê histórias incríveis sem nenhum tipo de fonte, então você não sabe o que é ficção ou não. Mas o Luiz Viana Filho diz, em 1965, que ele publica o livro dele, sobre a vida de Machado de Assis, diz que Machado foi até, quando soube que iam derrubar a casa dele, da infância, que ele foi até o Livramento para pegar uma pedra de lembrança. Então, realmente, parece que foi precipitado esse tombamento, né? A ABL está correta em não aceitá-lo. Ele morou na São Luís Gonzaga, em São Cristóvão, depois que o pai se casa com outra mulher, depois que ele perde a mãe. Ele tinha uma irmã pequena também que morreu, né, de alguma peste da época, tuberculose, talvez. Então, ele não era filho único a princípio, ele se tornou, né? E aí ele vai para São Cristóvão, mora com a madrasta, mas o que ele queria era a efervescência do centro do Rio de Janeiro, né? É isso que ele queria. Então ele se muda para a Rua de Mata Cavalos para viver lá, para dividir com Francisco Ramos Paz, um amigo dele. Depois não se tem notícia, né? O que se diz é que ele pode ter morado em vários endereços. Aí, quando casa, é que ele começa a ser registrado no Almanaque Lamerte, que era uma espécie de páginas amarelas. Páginas amarelas já é velho, né? Não, é cringe. Mas é uma espécie de páginas amarelas da época que registrava os endereços. Aí é a Rua dos Andrades, é a Rua Dona Luísa. A Rua Dona Luísa não existe, mas hoje é o Tribunal de Justiça, tem uma placa lá dizendo que Machado de Assis morou lá. Então, a da Rua da Lapa, aliás, Dona Luísa na Rua Santa Luzia. Então, a da Rua da Lapa, por exemplo, é tombada. A que ficou mais famosa é a do Cosme Velho, né? Onde ele só podia viver, na verdade, porque era amigo da dona, que lhe cobrou a Madame de Mamed, era viúva do Conde Mamed e se casou com o cunhado dele. Então, cobrou um valor muito pequeno lá de aluguel, porque senão ele não tinha condição de morar no Cosme Velho, que tinha sido sempre o sonho dele, na verdade. Dessa casa existe até foto, mas ela não existe. Hoje, lá na Rua Cosme Velho, você tem um prédio chamado Machado de Assis. Então, é por isso. Então, quer dizer, no fim das contas, se concretizar que aquela moradia ali, que hoje é um prostíbulo, foi moradia de Machado de Assis, é mais um espaço. Não dá para transformar em ponto turístico, acredito eu. Dá para colocar uma plaquinha por ali também, igual o Tribunal de Justiça fez, e igual o prédio fez também lá no Cosme Velho.
O que acontece é sempre esse descaso muito grande, né, das joias que nós temos no nosso estado, né? Então, nós temos vários setores aí, várias ciências poderiam se juntar, claro que isso aí precisa de investimento público, para se criar, já tem alguns roteiros, a Andréia, Viviane, eu acho que já participaram de roteiros, mas de você também preparar o ambiente, né? Então, outros países, né, transformaram as casas e os locais que seus grandes representantes, né, em locais para você fomentar essa história, não esquecer essa história, ser um local para levar as crianças, ser um ponto turístico, né? E mais um ponto, né, no Rio de Janeiro, ter esse investimento, mas isso precisa de políticas públicas, de um projeto, né, grande, seria bacana, né? Nada contra lá a utilização atual do local, mas os meninos poderiam ir para outro lugar, né? Sempre tem um lugar para as pessoas, né, se colocarem e ali ser realmente esse ponto que vai fomentar a história, a literatura e tudo isso que você falou aqui, que é tão importante. Então, eu aproveitei para colocar como que é tudo, né? Se você juntar o pessoal todo, era um projetaço aí de várias ciências aí alocadas. Fiquei muito feliz. Eu já vou juntar o Marcel já com outras pessoas, se ele permitir. Ótimo, vamos lá. Gente, antes de eu passar aqui para a Tati, que vai continuar lendo as perguntas, né, que tem pergunta depois dos elogios. Gente, vocês precisam assinar a lista de presença para vocês conseguirem receber o certificado, tá? A gente só tem 37 respostas, temos 61 pessoas aqui, óbvio, ainda tem professor, palestrante, etc. Mas tem muito pouca resposta ainda. Então, por favor, preencham lá rapidinho, que o certificado chega na hora, né, Andréia? Há boatos de que o certificado é instantâneo, é isso? Isso, caprichamos. Gente, muita eficiência, né? Eu elogio a nossa própria eficiência. A minha não, porque se dependesse de mim, né, não ia acontecer. Andréia, Paquita Digital, se não fosse por ela, não estaríamos aqui. Então, vamos lá, Tati, que é a Paquita do chat. Viviane e suas Paquitas. Né? Exatamente. Isso não sou loura, né? É a desconstrução. Isso aqui na vibe do Derrida, Xuxa desconstruída. Vai lá, Tati. Bom, tem mais um comentário aqui da Miriam, que diz que o marcante no conto e também atual é a frase final: nem todas as crianças vingam. Dessa forma, o ser humano constrói justificativas para os seus gestos mais baixos, suas atitudes mais reprováveis. Essa frase é muito pungente, realmente, porque demonstra o descaso com o outro, né? Justamente aquele outro que é do invisibilizado. Né? É como hoje a gente dizer, melhorou, porque só está morrendo 1.200 pessoas por dia no Brasil. É invisível. Bom, a Flávia comentou: professor Marcelo, eu, como pessoa negra, senti-me muito impactada pelo conto e passei toda a sua apresentação impressionada com a engenhosidade de Machado de Assis. Já havia reparado na diferença de tratamento do filho de Cândido com o de Arminda. É como dizem hoje, a carne negra é mais barata do mercado. Mas no significado do nome das ruas é algo que só pude reparar com a sua explicação, o que só torna o conto com uma mensagem mais forte. O Paulo pergunta: é verdade que Machado de Assis sofreu forte influência dos escritores russos, principalmente Dostoiévski? Não sei se sofreu dos escritores russos. O que com certeza sofreu, e nesse ponto o casamento com Carolina de Novaes foi fundamental, porque foi ela que era uma mulher cultíssima, foi ela que apresentou a ele, com os escritores ingleses. Né? Quer dizer, no fim das contas, a virada de Machado, quando ele deixa de ser Machadinho para ser Machado de Assis, é quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é quando realmente você encontraria uma ironia que é muito próxima à ironia de Stendhal. E Stendhal ele só conhece a partir do contato com Carolina. Aliás, uma história curiosa. Quer dizer, ele começou a escrever o livro cego. Isso pouca gente sabe. Ele estava com uma doença, foi para a Serra com Carolina, e ele dita os primeiros capítulos de Memórias Póstumas cego. Ou seja, é realmente aquele momento em que ele... aquele momento Homero, né? Ou, posteriormente, Borgiano, em que Machado se transforma no escritor que se transformou, ditando os primeiros capítulos de Memórias Póstumas para Dona Carolina, porque não estava enxergando. E aí, quer dizer, a influência ali é fundamentalmente inglesa. Sobre a influência russa, eu não sei, até porque não sei que traduções do russo havia
na época no Brasil, e não sei se ele lia russo. Ele lia francês e lia inglês, né? Isso nós sabemos, até porque ele era tradutor, né? Uma das traduções no Brasil do Corvo, o poema do Poe, é de Machado de Assis. A Bárbara pergunta se, diante das características semânticas, podemos considerar a literatura machadiana uma literatura de denúncia para a sua época. É uma literatura de denúncia, o público só não percebia, talvez por sorte dele, né? Porque ele não era explícito. O Lima Barreto era explícito e até no manicômio foi parar, né? É muito perigoso ser explícito daquela maneira. Ele não era explícito e era presidente da Academia Brasileira de Letras. Nem conseguiam perceber, no fim das contas, que Machado de Assis era negro. Quando ele morre, alguém escreve uma crônica em homenagem a ele, dizendo que ele tinha conseguido ser tudo que ele era, como mulato. E aí alguém respondeu no dia seguinte, um outro crítico, dizendo que não conseguia ver Machado como mulato. Machado era tão inteligente que era branco. Então, ele realmente... Há leituras que nós conseguimos fazer hoje que a sociedade da época não conseguia perceber, porque, no fim das contas, o que ele fazia? Ele representava a sociedade da época, os personagens principais eram aqueles, e a gente vê hoje o ridículo, quão ridículo é um Brás Cubas, por exemplo, um inútil, que chega no último capítulo dizendo que não fez nada, né? No final estava tentando fazer um emplasto, que era um emplasto que curaria tudo, devia ser feito de cloroquina, aquele emplasto, porque é um emplasto que curaria qualquer coisa e que se chamaria emplasto Brás Cubas. Ou seja, Brás Cubas era um emplasto. E as pessoas não conseguem perceber isso na época porque se identificam, no fim das contas, com aquele personagem. Mas são todos personagens, quer dizer, embora ele pinte fundamentalmente a elite em seus personagens, essa elite é absolutamente fracassada. O que é o Bentinho? Uma figura ridícula que nunca conseguiu crescer e sair do útero da mãe, tanto que ele vai morar numa outra casa no Engenho Novo e reproduz a sala da mãe, ou seja, ele nunca conseguiu sair de dentro do útero da mãe. É um personagem que não cresce, mas era dito como um herói. O herói ingênuo que foi manipulado pela pérfida Capitu, né? O que não deixava de fazer de Capitu a grande personagem machadiana. Era adorada, mesmo sendo pérfida. Quando em 1922 fazem uma ópera chamada Dom Casmurro, quem vem é Gilda Della Risa, a italiana, que vem interpretar Capitu, porque realmente é uma personagem que todo mundo quer fazer, né? Agora, ainda assim, quer dizer, o que você tem sempre é aquela sociedade se lendo ali e não percebendo o quão é ridículo. Coisa que é preciso que o tempo demonstre isso, né? Paulo Sérgio diz que em Salvador eles têm a Fundação Casas de Jorge Amado. E ele se pergunta por que não temos a casa de Machado de Assis aí no Rio. Eu acho que temos espaços que trabalham, né, com Machado de Assis, sobretudo a ABL, né? Inclusive há mobiliários do Machado que estão na ABL e tudo mais, né? Então, aqui no Rio, sobretudo, a Academia Brasileira de Letras é que faz esse trabalho de guardar o espólio machadiano. Mas, realmente, externamente, pouca coisa é feita. Quando tombaram essas duas casas em que ele morou, foi por conta do centenário da morte dele, né? Foi na época do César Maia. Foi ele que assinou. Já que você falou da ABL, a Flávia pergunta se... Ela diz que já ouviu falar, né, que o Machado barrou algumas vezes o Lima Barreto na Academia Brasileira de Letras. Acho que não deu tempo, não sei. O Lima Barreto realmente não gostava do Machado, reclamava dele, dizendo, inclusive, que ele se escondia, que ele escondia sua negritude. Agora, o Lima Barreto, né, no dia da abolição, ele estava fazendo, se não me engano, 6 anos de idade, 7 anos, né? Ou seja, ele já viveu num país livre. Machado vinha, né, viveu toda a infância, toda parte da vida adulta num país escravocrata, né? Há vários momentos em que se demonstra a defesa dele da abolição da escravatura, mas ele vem de um outro contexto, né? Então, eles realmente não se davam muito bem. O Lima fazia essa cobrança a respeito dele. Agora, não sei se deu tempo do Lima, ainda muito jovem, se candidatar à ABL,
não sei exatamente desse episódio. Pode ser que sim. Tem um elogio aqui do professor Marco, que, né, sua fala revela uma riqueza que não imaginava na obra machadiana, excelente palestra de abertura do curso. Marco é suspeito que é amigo. A Natália, acho que é Natália, né? Ela diz que as formas que tratamos a morte e as múltiplas possibilidades de morte em vida revelam a desvalorização de vidas que estruturam as posições disponíveis na sociedade racialmente hierarquizada em que vivemos. Exatamente o que o ponto demonstra, a meu ver. E o Vinícius comenta que ele também traduziu Os Trabalhadores do Mar, de Vitor Hugo. Ah, sim, E falava muito bem francês, né? Diz que ele aprendeu com um padeiro lá em São Cristóvão e tudo mais, ou com a mulher do padeiro. Mas são aquelas coisas que a gente não sabe qual é a fonte. A primeira biografia dele de 1939, 35, sei lá, a fonte são pessoas que conviveram com ele quando eram crianças. Então, são um monte de velhinha de 60 anos, 70 anos, que diziam o que tinham visto de Machado quando tinham 10 anos de idade. Então, é uma memória assim que é muito difícil, né? Então, não sei, mas diz que ele aprendeu, porque ninguém sabe onde ele aprendeu as coisas, né? Que escola que ele frequentou, né? Se a escola que ele frequentou é aquela do conto de escola ou não. Mas ele não gostava muito de escola, não, a verdade é essa. Ele gostava de aprender assim, se relacionando e se relacionando muito bem. Quando ele vem procurar trabalho na imprensa, ele vai direto no Paulo Brito, né? Que era um jornalista negro, tinha a tipografia ali perto da Praça da Constituição, que hoje é Tiradentes, né? Então, ele começou trabalhando ali. Então, ele se relacionava muito bem e ia aproveitando e aprendendo muito nesses relacionamentos mais do que na escola. Mas é isso, ele fez traduções de francês também. Bom, tem uma pergunta do Daniel, que conclusão você chega nessas suas pesquisas sobre a possibilidade do dilema de se Capitu traiu ou não ter baseado num caso extraconjugal? Não desconheço o caso extraconjugal dele, desconheço. Realmente, tudo indica que a relação dele com Carolina era da mais perfeita ordem inclusive pelo temperamento dela de ter aceitado algumas coisas, né? Porque ele era muito ciumento. Ela parou de se corresponder com outras pessoas e só podia se corresponder com ele. E antes dele morrer, depois que ela morreu, ele tacou fogo nas cartas todas e a gente não teve acesso. Tudo bem, o direito dele era uma questão pessoal. Então, quer dizer, há um inventário que foi publicado pela BL com toda a correspondência de Machado, e há apenas 2 cartas que ele escreveu antes do casamento para Dona Carolina. Não resta mais nada. Não sei. Há uma lenda, eu achei uma reportagem uma vez num jornal da década de 1920, talvez, em que alguém diz que estava com Machado mas é uma crônica, a gente não sabe o que é verdade disso. Estaria numa farmácia com Machado, de repente ele ficou parado, olhando uma senhora passando, e depois que a senhora passou, ele falou assim, aquela ali era a Capitu. Como se fosse A gente não sabe se é verdade isso, mas está publicado no jornal um negócio desse. Creio que não. Fofocas machadianas. E a Samara comenta que a poética da dissimulação, que Eduardo de Assis comenta, uma ginga verbal que põe sob disfarce as denúncias muitas vezes propostas pela narrativa ao acomodar no primeiro plano amenidades e valores dominantes. Estratégia de caramujo, né, como que o Eduardo de Assis chama. Né? Ele se esconde ali e joga as sutilezas, né? Com a luva, né? E aí, mais gente, pessoal elogiando, né? Que possamos participar naquele comento de outras discussões como essa, amou o encontro. A Roberta também diz que amou o encontro, muito bom. E finalizou aqui, por enquanto. Eu também, gostei muito. Que ótimo, gente. Muito obrigada novamente ao Marcelo. Obrigada a vocês que se inscreveram. Acho que pelas contribuições também, muito pertinentes, feitas pelo chat. E se vocês gostaram desse encontro, né? A gente realmente pretende fazer mais. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, eu coloquei os links aqui no chat, e se inscrevam no nosso canal, porque é muito importante, gente. A gente não tem nenhum inscrito, claro, também não tem nada, né? Vocês vão se inscrever, praticamente um filme de Godard, aquilo ali, é o canal desconstruído, que não tem vídeo nenhum. Mas a gente vai colocar essa aula, vai ser o nosso primeiro vídeo, e a gente precisa que haja pelo menos 100 inscritos
para que a gente consiga fazer a transmissão dos nossos próximos eventos pelo YouTube, que fica mais confortável do que pelo Meet. Então, se vocês puderem, né, já se inscrever lá. A blogueira aqui, né, a cosplay de blogueira aqui, agradece. Sobe a hashtag. É isso aí, hashtag Elite. Então, muito obrigada, gente. Até a próxima. Vivi? Oi. Oi. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela participação. Marcelo, palestra maravilhosa. Eu só queria avisar o pessoal que ainda não preencheu a lista de presença, porque nós só temos 43 respostas, né? Eu estou aqui, como eu falei lá no nosso grupo do WhatsApp, um olho no palestrante e o outro no formulário. As pessoas não querem certificado, gente. Vocês não querem. Assim, e o certificado... Essa lista não vai ficar aberta o tempo todo, pessoal. Então, preenche lá, porque daqui a pouco eu vou fechar. Por favor, o certificado está uma obra de arte, né? Está lindo. Então, não deixem, né, de garantir o de vocês. Eu acho que com isso tem mais alguma coisa, gente? Mais algum aviso paroquial? Acho que não, né? Então, a gente pode encerrar. Vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Foi um prazer, hein? Tchau, bom dia. Tchau, tchau, gente. Muito Excelente. legal. Muito bom mesmo.